Somos Dédalus Cast, mais um projeto do Instituto Dédalus de Psicanálise. Eu sou Ana Felícia, psicóloga, psicanalista e diretora aqui do Instituto Dédalus. E estamos gravando uma série de programas em comemoração ao aniversário do nosso querido Freud, né? Eu estou aqui com a Vessia e com o Douglas, tá? Vamos trazer o caso do pequeno Hans, mas eu queria primeiro que os nossos convidados pudessem se apresentar. Vessia, fala um pouquinho aí de você, sua atuação. Olá, Ana, um prazer enorme estar aqui. Também faço parte da casa, né, da pós-graduação em teoria psicanalítica. Sou psicóloga, sou psicanalista. Tenho mestrado e doutorado em psicologia e pós-doutorado em políticas públicas. No momento atuo tanto na área clínica quanto hospitalar. Eu sou Douglas, prazer estar de volta. Psicólogo clínico, psicólogo escolar, psicanalista infantil. E vamos falar do Hans, né? Vamos falar um pouquinho aqui do nosso caso aqui que o Freud nos trouxe, né? E quando eu convidei os dois, tem essa ideia de poder trazer como é que é a clínica da infância. E começa com o Freud, né, analisando, né, e trazendo o pequeno Hans. Aí fala um pouquinho sobre como é que foi, né, essa história do pequeno Hans, o que ele traz. Tá. Nós podemos encontrar esse caso no volume 10 das obras completas de Freud, na versão em português. Ele foi trabalhado em 1910 e publicado em 1909 e publicado em 1910. E aí é um caso clássico para a gente pensar a teoria sexual infantil. E aí a psicanálise nos ensina que o homem psicanalítico não é senhor em seu próprio castelo. Então o Hans, ele traz para nós, ele funda a psicanálise infantil, e é um caso que foi acompanhado por Freud. Ele teve 2 encontros com o pai do pequeno Hans, porque ele trabalhava com Freud, ele era interessado pela psicanálise e participava em Viena das quartas-feiras de psicanálise. E trouxe algumas observações e preocupações acerca do seu filho de 5 anos, que apresentava alguns sintomas a nível sexual. Então, Freud teve a preocupação em escutá-lo, mas também orientá-lo na questão da educação sexual infantil. Então, o pequeno Hans, a priori, ele traz o medo de cavalos. Ele, em Viena, era clássico, né? Charretes e cavalos. Então, em algum momento, ele apresenta o medo de sair de casa e dos cavalos. E aí o pai se preocupa com esse sintoma porque o Hans começa, então, a apresentar o medo de estar junto de outras pessoas e sair na rua. E, nesse sentido, o Hans começa, então, a questionar o que ele chama do fazedor de xixi. Ele começa a olhar nos animais, na figura do pai, na questão do nascimento da irmã Hannah, que para ele também foi um grande acontecimento, onde ele começa a observar, e é bem clássico da clínica infantil, a diferenciação sexual infantil, onde ele percebe que o pai tem um pênis, ele tem um pênis, o cavalo tem um pênis, mas ele questiona: e minha mãe? E a Hannah? E se eu perder o meu fazedor de xixi? E o meu pai, ele pode perder o fazedor de xixi? Então, esse complexo esse complexo está em torno da castração, e da relação dele paterna. É interessante falar desse caso, começar falando sobre quais são os mecanismos psíquicos envolvidos nele, né? Tem a questão do deslocamento, né, da figura do pai para um cavalo. Tem a questão da formação do sintoma, que é a fobia como uma solução inconsciente de resolução, eu diria, do conflito psíquico. E o recalcamento, né? Os desejos sexuais ali sendo recalcados e retornando em forma de fobia. Então, é um caso muito interessante. A gente aqui, brincando no começo, pode-se falar que talvez seja o primeiro caso online da história, né? Porque, como ela falou, foi um caso que foi analisado à distância por intermédio de cartas. E é interessante a gente falar isso numa época daquela e com a questão da criança. Hoje em dia está muito em voga essa questão do brincar e como que esse brincar auxilia na análise infantil.
e como ele foi. Falar de Freud é um tanto quanto redundante na genialidade dele, né? E o quanto foi genial o manuseio clínico dele, mesmo à distância, intervindo numa criança, né? Identificando algo que parece ser muito comum, eu diria. Eu, enquanto a Versa traz o caso do Hans, eu queria fazer um paralelo com o caso clínico meu. Fazendo uma alusão, eu achei muito pertinente quando você me falou do Hans, que eu até tinha falado, né? Vamos falar do Hans. Ah, não, mas já tem alguém que vai falar, porque então a gente fala junto e tal. Não, traz um caso. E curiosamente, é um menino de 6 anos e que ele tinha uma dificuldade imensa de passar pelo portão da casa. E como aquilo era difícil. E aí a gente vai ver ao longo do, do desenrolar do caso algumas peculiaridades, como é importante e significativo a fala, às vezes, de um pai para com um filho naquele momento da castração. Isso é uma coisa que eu pego muito na clínica, de o quanto que impacta as palavras, e nós psicanalistas sabemos mais do que o senso comum, o impacto das palavras sobre algumas questões, principalmente na infância. No caso específico do meu paciente, em algum momento ele traz a fala que o pai falava que se ele transpusesse o portão, ele poderia não voltar mais. Ou seja, na fantasia, no universo fantasioso de uma criança, isso é muito impactante, né? Sim. Em algum momento, eu não lembro agora, mas tem isso E no vem da Hans, figura né? do pai, né? Sim, Então vem aí dessa palavra que tem um interdito de sim. alguma forma, né? A gente vamos ficar fazendo esse paralelo, que é Uhum, bem interessante, né? Mas como é que inicia, né, essa fobia do Hans? Assim, como é que na história que o pai vai conversar com Freud e aí, a partir das cartas e de alguns encontros, ele começa a contar o que ele acha como é que foi que iniciou. Tá. Então, o enigma, né? O enigma desse caso, e o Freud vai questionar exatamente, né, o porquê o medo dos cavalos, né? O que o cavalo tem a ver com isso? Porque ele faz uma relação, e aí o Hans, ele vem 2 vezes no consultório do Freud sendo trazido pelo pai. Então, a relação fica terapêutica entre Freud, o pai e o menino, né, de 5 anos. Então, nesse momento, o Freud vai questionar o porquê simbolicamente os cavalos. Né? Então, a primeira ameaça de castração da fobia dele é representada pelos cavalos numa relação com o pai. E é curioso quando você fala, porque o Freud, e é muito interessante a gente pensar a clínica infantil, na atualidade, sobretudo, que o Freud pede para ele desenhar um cavalo. E aí ele desenha um cavalo e faz um rabisco, né, na boca do cavalo, e aí o Freud genialmente coloca, mas isso não seria, Hans, o bigode do seu pai? E aí naquele momento o Hans estabelece uma transferência positiva com Freud, diz que cara genial, né? Ele está conseguindo interpretar. Alguém me entendeu, Alguém né? me entendeu, né? E ele está conseguindo interpretar a minha relação paterna, né? Onde esse bigode é o bigode do pai, porque em algum momento ele vai lá no encontro com os cavalos e o cuidador diz assim: cuidado, não coloque sua mão na boca do cavalo, porque ele pode te morder. Então, ele começa a fantasiar, porque é um caso clássico de fantasia infantil, como você colocou no seu caso clínico, né? Então, esse caso, ele funda a fantasia infantil. Então, o medo de cavalos, o medo da castração, né? Eu tenho um fazedor de xixi, o meu pai tem um fazedor de xixi, a Hannah não tem, minha mãe não tem. E qual é o risco de perder o meu fazedor de xixi? Né? Então é interessante porque, até para nós psicanalistas na atualidade, o Freud, ao pedir para o Hans desenhar e ali ele simbolizar, ele também está nos ensinando, né, como fazer a clínica infantil, né, a partir do rabisco, a partir do desenhar. E aí isso ficou para nós psicanalistas na atualidade um dos veículos para o trabalho da clínica infantil. Né? Então, esse primeiro momento é a fobia do cavalo, e aí o Freud vai interpretar junto ao Hans e ao pai, né, essa problemática, esse enigma do porquê o medo de cavalos. Porque essa primeira fobia, e aí ela vai
sendo trabalhada, e a gente sabe na clínica o quanto que isso é importante, né? Essa questão da fobia, que ela pode ser deslocada para outros objetos. Então, o nascimento da irmã, o parto, porque naquele momento os partos eram realizados em casa. Então, Porque teve uma cena, né? tem uma cena, ele presencia o sangue, a bacia suja de sangue, o nascimento da irmã. Então, aquilo também chega como mais um potencializador da fobia dele, né? E aí o Freud começa a interpretar, né, diante das orientações que ele pôde fazer a essa família, e eu achei curioso, porque a mãe do Hans fez algumas sessões de análise com Freud. O pai era interessado em psicanálise, participava em Viena das quartas-feiras, né, de orientação psicanalítica, mas a mãe do Hans foi paciente do Freud. Então, o Freud ele pôde ter, né, essa visão mais ampla dessa questão familiar. Dessa história, Dessa né? história, da família, romance né? familiar, Romance como dizem familiar. psicanálise. E eu acho interessante como é importante, obviamente, que identificar que o paciente é a criança, mas identificar também que existem outros pontos de vista dentro do contexto familiar e que fazem toda uma diferença quando você junta esses contextos para entender a angústia ou a fobia ou o que quer que seja que o paciente, que a criança traz, né? Como é... Teve essa preocupação do pai, né? Que isso foi um ponto importante, né? De não de olhar para aquela criança e saber que não estava normalizado, né? O fato dele não querer sair. Então teve uma preocupação e eu acho isso muito interessante, né? Nos dias de hoje, né? É exatamente ver o profissional que vai escutar essa criança, né? E não simplesmente, né, tipo assim, vamos tirar esse sintoma, né, da nossa frente, porque isso nos faz mal, né, que vira um sintoma familiar, né, nessa questão, né. Tem esse caso, ele traz muito, né, para o estudo da sexualidade infantil, né, como a gente estava trabalhando a questão do deslocamento, né, na fobia, né, dessa imagem, né, do pai, que ele não podia ter, né? Como é que eu posso, né, passar para esse pai o medo que eu tenho, né? Então eu vou para o cavalo. Mas quando tu coloca essa questão do portão, né? A gente pensando nisso, como é que tu vê também essa questão do deslocamento, né? Eu acho que passa muito, como eu disse, pelo que se é falado e o quanto que a gente subjuga uma criança na questão do entendimento. Sim. Porque a criança ela está na fase da construção da linguagem, do entendimento das questões. E às vezes, e eu costumo dizer às vezes que os pais olham para as crianças e eu acho que a gente tem essa tendência de olhar para a nossa criança quando a gente vê uma criança. E só que com a diferença da linguagem. A gente caminha sobre os rastros da nossa infância, mas ao longo do tempo essa linguagem vai fazendo com que a gente elabore de uma certa forma as questões que vão aparecendo. E aí eu costumo dizer que é muito fácil para a gente, enquanto adulto e infantil ao mesmo tempo, olhar para uma criança e querer que ela faça tal qual a gente. E, na verdade, eles têm um entendimento, eles têm as questões, mas da forma deles ainda, não com tanto de linguagem que a gente tem. Então, é interessante a gente ver esse movimento. Por exemplo, no caso do meu paciente, a questão do portão. Ele trouxe um desenho uma vez, eu pedi, desenha aí, então, esse portão. Aí ele fez um portão enorme de um lado da folha. E aí, do outro lado da folha, ele fez uma chave. E ele disse que essa chave era mágica. Que era através dessa chave mágica que ele conseguia ir e vir e conseguia atravessar o portão e superar a barreira do que o pai disse. A chave mágica era a mãe. Porque era pela mãe que ele ia e voltava. E o pai dizendo, qualquer hora você pode ir e não voltar mais. Ele tava a cultura que a gente fez parte da nossa
vida infantil, a questão do medo, né? Ali são gerados os primeiros traumas, né? Você não faça isso porque não sei o quê. Se você pegar muito no seu pipi, ele vai cair, não sei o quê. Isso são tudo coisas que, para um adulto, ele acha que é normal, que é tranquilo, mas para a criança que está escutando aquilo e está tentando entender o mundo, ela vai representar aquilo fantasiosamente com as armas que ela tem, com o que ela tem ali já no HDzinho dela, né? E geralmente não é suficiente. Aí vem toda a fantasia, toda aquela avesso, aí vem a fobia, vem uma série de questões. E o próprio caso clínico, ele apresenta exatamente o que você está falando, né? Porque o Freud também consegue simbolizar que quando ele tem medo de perder a mão que ele pode colocar no cavalo, né? Na boca do cavalo, ou ele tem medo de perder o fazedor de xixi dele, que tem uma passagem no caso que a mãe também coloca. Tire a mão, ele está fazendo as descobertas, porque é um caso de descobertas sexuais, né? E também de curiosidades infantis, como você bem disse, né? Bem próprio da fase. E aí a mãe faz esse movimento, tira a mão daí, senão vai cair o seu pipi. Então isso alimenta a fobia dele, né? E uma outra coisa interessante também, que nós como psicanalistas orientamos, né? É no momento que ele tem o contato do pai, que faz a viagem, numa viagem de férias, ele volta para trabalhar, e aí fica uma ambivalência na cabeça do Hans entre eu desejo esse pai perto de mim, mas também tenho um prazer que esse pai se distancie. Porque aí essa mãe pode cuidar de mim, né, me limpar, dormir com ela. E a gente sabe, né, que falando-se da clínica infantil, não é interessante que a criança durma no quarto dos pais, na cama com os pais, porque isso pode sim alimentar a fantasia sexual dessa criança. Eu acho assim um grande barato, Ana, porque a gente está comemorando, né, aí agora em maio, o grande legado que o Freud nos deixa, né, porque ele traz a questão que ele foi muito debatido e combatido, porque imagina-se, 1909, 1910, e Freud falando de sexualidade infantil. Né? E aí a psicanálise também infantil se funda das fases psicossexuais da infância. E como isso é uma base para nós psicanalistas, né, que trabalhamos com a clínica infantil. Sim. Vamos falar um pouquinho. O que vocês podem trazer, né? Como Freud traz, né, as fases da sexualidade, como hoje a gente vê a repercussão, né, desse início da teoria na clínica da infância. Bom, eu vejo um texto básico, fundamental para a nossa clínica infantil. Né? A gente assiste o tempo todo isso na clínica, as fobias são muito presentes, né? A questão da fase oral, a questão da fase anal, e aí o trabalho dessas fixações. Então, a psicanálise infantil, ela permite que seja elaborada, assim como o Hans, ou como o seu caso clínico, que a gente possa trabalhar essa criança e essa família, né, diante, como o Freud fez de forma muito interessante, né, quando ele fez uma orientação, né, educacional sexual a esses pais, para que o Hans pudesse sair desse sofrimento psíquico. Porque a gente vê o sofrimento psíquico nessas crianças. Você concorda comigo? Sim, que é um sofrimento? Sim, com certeza. Esse sofrimento. Outro dia me perguntaram o que é que um psicanalista infantil faz com uma criança de 4 anos que está aprendendo a falar. E aí, uma criança dessa sofre. E aí é interessante da gente pensar isso, porque mais uma vez é o adulto criança querendo comparar um sofrimento. E sofre sim, eu acho que primeiro que a gente já nasce sofrendo, né? Que a primeira respirada, há quem diga que a dor é uma das dores mais doloridas que o ser humano pode ter, a dor do primeiro puxar de ar, onde o pulmão de fato se expande e tal. Mas, para além daquilo, tem o sofrimento do desmame, tem o sofrimento da fralda, tem o sofrimento da chupeta, tem o sofrimento... Se você for parar para pensar que hoje em dia, com a correria, tem crianças com 6, 7 meses que já estão inseridas em escolas, em berçários, isso também é um sofrimento. Então, falar do sofrimento infantil não é só sobre
uma criança chorando porque tá sem mamar ou não. O sofrimento, ele tá em todas essas questões. E é um sofrimento porque elas ainda não têm linguagem para elaborar, de certa forma, o que é ou o que não é, né? E a gente pega um caso aí, né, do pequeno Hans, da infância, que é ser feito um trabalho, né, e vocês trabalham também com a infância, Sim. entendem? Mas quando a gente atende o adulto que não foi trabalhado na infância, você vê o quanto essa fantasia, né, repercute na fase adulta. E o quanto a escolha do sintoma está relacionada com essa fase, né, do desenvolvimento sexual, né? Então, a escolha da fase oral, né, de uma fixação na fase oral, anal, fálica. Então, quando você escuta a criança ainda nesse contexto e vai para a fase, vê na fase adulta a escolha da fantasia com essa cena, né, e com esse desenvolvimento sexual, tá? Então, assim, né, quando Freud traz esse caso e traz toda a abertura da sexualidade infantil, ele está trazendo como a gente vai poder também atender a repercussão disso na vida do sujeito, Eu né? acho que o grande cerne desse caso, e eu acho que da maioria dos casos, pelo menos pela minha experiência clínica, isso é muito, muito comum. E talvez, voltando à questão do sofrimento, seja o maior sofrimento que a gente passa, é o da castração. Tanto é que eu atendo adultos que você bate o olho pela primeira sessão, você já fala, não foi castrado. No Sim. jargão, você fala assim, Não foi nem ameaçado de castrar, né? exatamente. Então, esses são as repercussões na fase adulta, por exemplo. E é meio que difícil explicar, tipo, para um senso comum, o que é a castração. Que castração, já pelo nome já diz castrar, já remete uma série de imagens na nossa cabeça, que são imagens difíceis, são situações difíceis. Por isso é um sofrimento. Imagina isso na infância. A gente, enquanto adulto, quando fala em castração, já dá aquele negócio, imagina para a infância. E fazer isso da forma correta. Nesse caso, é interessante ver a questão do gênero. Se é um menino, é importante que o pai castre. Se é uma menina, é importante a mãe castrar com a ajuda do pai também, porque aquele negócio. Existe o cordão umbilical que o médico corta e existe o cordão umbilical que o pai corta. Eu vi um negócio outro dia que eu achei interessante. A mãe cria para a vida e o pai empurra para a vida, assim. A mãe é aquela que vai cuidar, que vai não sei o quê, e o pai é aquele que vai dizer, eita, na hora de tu seguir. Enquanto funções, né? A gente não, né? O pai e a mãe, né? A função materna e Eu paterna, falo né? pai e a mãe, mas sabendo do que é a figura materna e do que é a figura paterna, e às vezes entender que a figura materna faz esses dois papéis. Sim. E aí você fala dessa questão de assim, não, né? Não teve ameaça de castração. Hoje, né? Podendo tudo, né? Que hoje é isso, né? Já chega a criança podendo tudo, né? Tendo acesso a tudo, né? Até num caso desse, né? De fobia, ela já chega até com um diagnóstico, né? Diz assim, eu sei o que eu tenho, né? Então é um desafio muito grande, né? Quando a gente traz um caso desse do Freud, extremamente atual, né? Porque quem está na clínica está ouvindo isso todo o tempo. Você ouve isso, mas você também já ouve como hoje a cultura e o mundo está dando uma liberdade e um poder, né? Que até o trabalho também clínico fica, né? Para outro que está ali, tem outros limites para poder trabalhar, né? É interessante, porque quando vocês falam sobre isso, existe realmente essa questão, né, de poder pensar que nós, sujeitos do inconsciente, pisamos realmente a vida toda, né, lá na infância. Né? A gente escuta a neurose infantil, mas a gente escuta também o infantil da análise, né? A neurose infantil. Então, esse adulto, quando vocês colocam, né, que não passou por essa questão da castração,
é o nosso paciente adulto também da análise, né? Então, a gente escuta ali o infantil deles, né? Aquelas fases que precisaram ser trabalhadas e que retornam ali numa clínica do adulto, mas numa escuta desse infantil da análise. Sim. Hoje eu estava atendendo uma paciente agora e, e uma das questões dela é justamente essa, assim, ela voltou, morava em outro país e voltou e está sendo difícil para ela ser inserida na casa de novo, porque tem um irmão, tem a mãe e aí ela se pega, hoje ela se pegou dizendo assim, eu não eu não me sinto mais pertencente a essa casa. É, parece que eu tô morando de favor. Aí agora que eu cheguei para ela, eu falei assim, parece tu da infância querendo reviver um tempo que foi difícil, que ela disse que a infância dela foi muito difícil, tal, não sei o quê. Querendo reparar uma infância de novo, achando que vai chegar em casa e vai receber dessa vez uma mãe acolhedora, uma mãe que vai te abraçar. E aí eu gosto de brincar, eu dou umas cutucadas, eu faço, só faltou você esperar ela tirar o seio pra fora pra tu mamar de novo, né? É, Aí ela parou assim, ficou, não tinha pensado por esse lado. Eu falei, pois é, mas são essas peças que o inconsciente prega na gente, né? De confundir a gente com adulto, com criança e não saber a lidar com temporalidade, isso. né, do inconsciente, não tem como. Não tem como. O que mais que a gente pode ir trazendo do caso Hans, né? Sabe uma coisa que eu acho interessante? É que com relação à castração, hoje em dia, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já me peguei, principalmente na escola. E isso eu considero grave. Eu percebo que existe uma leva agora de primeira infância que está sendo castrada pelas telas. Uhum. Isso. E isso é preocupante porque aí não, quando se perde a criança perde essa referência materna e paterna e uma tela faz esse corte. Eu acho preocupante porque lá na frente a gente pode de repente estar se deparando com uma psicose, Sim. com uma perversão, porque perde aquele crivo. Não tem alguém que lhe diz o que é certo e o que é errado para você ir crescendo e fazendo comparativo dessa linha ética e moral que é a casa, a família, a sociedade que você está inserido, a escola. Eu acho interessante porque aí dita mesmo a genialidade do caso do pequeno Hans, né? Porque o Freud vai nos dar a pista, né, de como vai fazer esse trabalho. Porque o nosso trabalho enquanto psicanalista é de escuta. E também de escuta desse infantil. Seja na primeira infância, na primeiríssima infância, e aí é por isso que é um marco para a contemporaneidade, porque é um caso que vai trazer, né, para nós essa contribuição da primeiríssima infância. Então, como a gente pode trabalhar essas crianças, né? E aí, quando você fala da mídia, né, esse trabalho que a gente traz para o consultório, e eu gosto muito de uma frase que diz assim: o brincar está para a criança, assim como o trabalho está para o adulto. Né? Então, a gente traz esse resgate da clínica para essa criança que brinca e que pode brincar, e a partir desse brincar, elaborar as questões dela, né? Em relação à castração, em relação ao romance familiar que ela está vivendo. Né? Então, eu acho que o grande barato do Freud é exatamente trazer isso para a nossa contemporaneidade. Então, quando os pais nos procuram para uma clínica infantil, né, a gente oferece um trabalho de escuta desse inconsciente dessa criança e desses pais, né, dentro do romance familiar, como Freud diria, e a oportunidade da gente poder trazer, a partir dessa perspectiva de que as telas, né, e a gente tem vários exemplos aí de mídia, de filmes, de séries, que estão trazendo para a gente essa perspectiva desse nosso trabalho clínico e da importância dele, né, nessa escuta. É porque hoje a tela, como você disse, ela toma esse lugar, né? Tanto de ditar a lei, as regras, né?
de ter castrar, porque, por exemplo, chega não, nem, as crianças chegam nem jogar, só ouvir os comentários e as emoções da outra pessoa do jogo, né? Então, até esse acesso à emoção ele perde, né? E aí entra mais ou menos essa questão do desafio, não é só um terceiro na relação, né? Quantos entram aí nessa relação interferindo, né? E para os pais também vem um desafio muito grande, né? Como colocar o limite nessa história, né? Porque a gente, como analista, né, entende, mas os pais veio e tomou muito rápido o espaço, né? Eu estava aqui também pensando, né, como hoje a gente falando de telas, né, falando de mídia e tudo, e estamos aqui hoje trazendo a mídia, aproveitando, né, desse espaço, mas o que é que a gente também pode, a partir do que o Freud criou, o que é que tem de mais novo sobre a infância? Se vocês têm alguma coisa também para trazer de algum outro autor, alguma coisa que traga, né? Talvez até falando sobre essa questão de mídia, alguma coisa, algum outro caso que possa a gente trazer para cá. Eu acho que, se falando da infância, desde a época do pequeno Hans até agora, tudo é atual. É meio que um jargão psicanalítico, mas é aquela questão, tudo é culpa da mãe, do pai. Mas no fundo gente, porque assim, eu costumo dizer que a gente vive num momento de transição e a gente não sabe lidar com isso, sabe? A gente nasceu no analógico, cresceu na transição do analógico para o digital e os nossos filhos são digitalizados completamente. Completamente. E então a gente não tem um parâmetro do que é o digital. Nós Nós não somos o temos. parâmetro para alguém, a gente não está sabendo lidar com isso. Sim. Do que a gente. Porque a gente. Por quê? Porque a gente tem um pé na nossa infância. É a coisa mais comum um pai chegar no consultório. Esse menino tá com. É um mimimi. Na minha infância eu dava com o pé no chão e não pegava gripe, ou se pegava gripe, era não sei o quê. Ou seja, a gente não sabe lidar com a evolução, mas os conceitos são o mesmo. Castração, édipo, sexualidade. A gente lidava com a sexualidade de uma forma. Eu tenho um filho de 15 anos, e aí, tipo, quando eu via meu filho começando as brincadeiras dele, eu falava, cara, tem um lugar para isso. Eu não o tolhia, mas eu dizia. Não é legal na sala. Então vá pro seu quarto, liga a TV, vai brincar e lá você curta a sua experiência. Mas tipo, existem casos e casos. Tem casos de que se você falar isso é como se você fosse um herege, né? Você tá estimulando seu filho a se masturbar ou não sei o quê. Ou seja, a gente não sabe lidar com A culpa é dos pais, mas os pais estão com essa criança dentro de si também, né? Que também não foram ouvidos, né? Então a gente não esquece que tem ali, né? A gente é culpado por a gente é de uma geração que os nossos pais não faziam também, né? Não tinha acesso ao processo às analítico, vezes né? eu gosto de brincar dizendo que o texto mais genial do Freud para mim é o recordar, repetir e elaborar. E a gente vive isso num eterno looping. E eu acho que às vezes isso passa da subjetividade para algo maior, porque as gerações repetem, recordam, mas ficam naquele mecanismo só de repetir, 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 o elaborar às vezes se Fica torna para bem depois, né? difícil. A posteriori. E em relação à tua pergunta, né? Porque o Freud vai trabalhar e traz essa questão da sexualidade infantil logo após os estudos sobre a histeria, né? E aí ele funda isso pra gente desde ele, a Ana Freud, que é a sua filha, e os contemporâneos, Winnicott, Melanie Klein, Françoise Doutor. Então, eles são para nós base, né? Base teórica para que a gente possa exercer o nosso trabalho como psicanalista infantil. Ok, né, gente? Foi ótimo a nossa Sim, conversa. Eu tenho muito a agradecer o conhecimento, a troca de vocês, a experiência de vocês, vocês estarem no Instituto Dédalus. Eu sempre coloco que assim, o nosso curso
ele traz pessoas que são psicanalistas e gostam de estar na psicanálise, né? Ouvir vocês dois falando da clínica, né, me dá muita certeza que é esse o caminho, sabe? É esse o caminho, é esse tipo de escuta, é o que a gente quer poder propagar de Freud, né? Obrigada, gente, viu? Somos nós que agradecemos, né? A oportunidade. Gente, ó, essa gravação vai ficar para a semana do aniversário do Freud. Gente, comentem, perguntem, tá? A Véssia e o Douglas estão sempre à disposição para a gente fazer essa troca. Sim. Você já parou para pensar que o aniversário de alguém especial é uma forma de reconhecer que você seria muito diferente se essa pessoa nunca tivesse passado por sua vida? Então, de certa forma, quem amamos se torna um verdadeiro presente para nós. Sabe, dia 6 de maio é aniversário de alguém muito especial, Sigmund Freud, o criador da psicanálise. O homem que mudou a história da humanidade através do seu pensamento, das suas ideias. Celebrar essa data é reconhecer o quanto Freud impactou nossas vidas, mesmo que você não o conheça. Meu nome é Sérgio Nicoletti, sou coordenador do curso de pós-graduação em Psicanálise Contemporânea do Instituto Dédalus e quero te dar um presente. Celebrando o aniversário de Freud, se você fizer a matrícula em nosso curso entre os dias 4 e 11 de maio, durante a semana de aniversário do Freud, terá a isenção do valor da matrícula. Nossa pós começa dia 1º de junho e é 100% online e acontece em apenas um domingo por mês. Mais informações no site do Instituto Dédalus. Se presenteie com um curso que irá ampliar a forma de você ver o mundo.